Palavra da Verdade, devocional de 13 de setembro. Como a oração combate a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Temos visto que a ansiedade, experiência universal e bem presente em nossa vida, é uma perturbação que despedaça a mente, dividindo o foco do pensamento em muitas apreensões que agitam o coração e se constituem um fardo para aquele a quem acomete. Observamos que as raízes profundas que produzem a ansiedade são uma obsessão por um controle da vida que só pertence a Deus e uma profunda falta de confiança no Criador que cuida até dos seres mais insignificantes, quanto mais do seu povo, por quem não poupou seu próprio filho. Lembremos-nos de que em Mateus 6, de 25 a 34, Jesus nos advertiu a não andarmos ansiosos nem mesmo quanto ao comer, ao beber e ao vestir-se. Ao final de sua exortação, ele acrescentou: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Verso 33. Ao dizer que as coisas que julgamos mais básicas na vida nos seriam acrescentadas, nosso Senhor quis mais do que ressaltar o cuidado de Deus. Ele também quis nos ensinar que até coisas como o comer e o beber são secundárias em relação ao reino de Deus. Ele já havia falado que a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, no verso 25. Sendo assim, podemos acrescentar um terceiro fator que compõe a raiz da ansiedade: a ingratidão ou descontentamento. Frequentemente nos pomos ansiosos acerca de coisas que julgamos essenciais, mas que na verdade são apenas desejos do nosso coração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz o nosso texto. Já verificamos que a oração é um meio providenciado pela graça de Deus para combatermos a ansiedade. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O tempo verbal presente pede ação habitual. Tornem-se sempre conhecidas diante de Deus as vossas petições. Já aprendemos duas razões pelas quais a oração é um poderoso recurso contra a ansiedade, a saber, primeiro, que ela é uma expressão de dependência de Deus, enquanto a ansiedade é fruto de um desejo pecaminoso de controle absoluto de nossa vida e destino. Em segundo lugar, vimos que a oração é uma expressão de confiança no cuidado providente do nosso Pai Celestial, enquanto a ansiedade toma sobre os próprios ombros o fardo de um futuro sobre o qual não temos controle, esquecendo que, como nos lembrou Jesus, o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Em nosso texto, Paulo explica em que consiste a oração que combate a ansiedade. Ao falar de que maneira tornamos conhecidas nossas petições diante de Deus, ele menciona 3 termos ligados à oração. O termo mais genérico, oração, refere-se a todo tipo de oração. Desse modo, o apóstolo se refere a uma vida de oração como um todo. A vida habitual de oração é um poderoso recurso da parte de Deus, uma poderosa arma da graça contra a ansiedade. Em seguida, ele menciona a súplica, referindo-se a pedidos específicos, feitos com veemência, incluindo a ideia de implorar e insistir. Um bom exemplo dessa oração suplicante foi Ana, mãe de Samuel, quando pediu a Deus um filho. O sacerdote Eli a teve por embriagada por vê-la balbuciando palavras em voz sussurrante. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. 1 Samuel 1, 15 e 16. A oração que combate a ansiedade, portanto, consiste em um derramar do coração diante de Deus. Em inúmeras passagens, a Escritura nos encoraja a suplicar a Deus com intensidade e persistência. Davi testemunha no Salmo 30, versos 7 e 8 e de 10 a 12. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre.
E em outro salmo nos encoraja: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, 8. Mas Paulo acrescenta o imprescindível elemento à oração que combate a ansiedade: as ações de graças. Na verdade, a gratidão deve estar sempre presente em nossas orações, seja qual for o motivo delas. Mas aplicando a questão da ansiedade, sem gratidão a oração descamba para a murmuração. Mais do que isto, a ingratidão nos precipita ao desespero. Além de ser mais do que justo reconhecer aquilo que o Senhor já fez em nossa vida, as ações de graças trazem à memória as intervenções passadas de Deus em outras situações difíceis. Deve ficar claro por que a gratidão combate as nossas apreensões e medos. Uma vez que a ansiedade sempre nos remete ao futuro incerto que nos assombra, despedaçando nossa mente com perigos irreais, pois ainda não foram vividos concretamente, olhar para o passado e até para o presente, trazendo à memória os feitos de Deus já experimentados, põe-nos de volta no mundo real e concreto da graça superabundante. Mas esta não é uma inclinação natural. É preciso pregar a alma, como o fez o salmista ao dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Assim, a gratidão nos lembra da graça e da misericórdia que a ansiedade nos faz esquecer. Tal derramar de um coração dependente, suplicante e grato traz consigo uma preciosa promessa. E não é a promessa de que as coisas que tememos não nos sobrevirão. É-nos prometido um tesouro muito mais rico. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja que preciosa dádiva. Paulo chama a atenção para a natureza da paz. Primeiro, essa é a paz que vem de Deus. Segundo, Paulo sublinha ainda que essa paz é superior a todo entendimento, referindo-se à capacidade humana de compreensão. Trata-se assim de uma paz que tem origem divina e que o homem não pode por si mesmo nem compreender nem conquistar, mesmo que empreenda todo o esforço mental. A paz prometida aos que transformam a ansiedade em oração, nenhuma técnica de mentalização, nenhuma yoga, nenhum mantra ou droga alguma pode produzir, porque ela não é produto humano, ela é de Deus. E essa paz, produzida por nosso Pai Celestial em resposta às nossas orações, guarda o coração e a mente de serem destruídos pela ansiedade. Guardar aqui é um termo militar, significando literalmente montar guarda. Referia-se originalmente a um corpo de guarda na entrada da cidade, do lado de dentro dos portões, responsável pelo controle da saída e entrada das pessoas na referida cidade. Paulo usa a figura para descrever esse caráter preservador da paz que vem de Deus. Ela guarda o coração, o centro mesmo da vida interior. Consequentemente, a paz que vem de Deus igualmente preserva nossos pensamentos ou planos, que são resultados da mentalidade ou faculdade pensante. Sabemos que a ansiedade significa, entre outras coisas, uma mente dividida, entregue a muitas apreensões, onde os pensamentos são tomados pela ideia de como reduzir o perigo que gera a apreensão. Paulo enfatiza que tanto o coração como os pensamentos que dele procedem são preservados pela paz que vem de Deus. É um ato totalmente da graça, e o plural aponta para a variedade, isto é, todos os pensamentos serão preservados. Portanto, crente, se você tem andado ansioso, derrame o coração diante do Pai Celestial, mas faça-o com gratidão, trazendo à memória o que Deus já fez em sua vida até aqui. Diga à sua alma: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, conforme o Salmo 116, verso 7. E ore persistentemente, até que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja derramada em seu coração. Tão somente persevere na oração. Deus cumpre suas promessas. Como disse James Stewart, Deus não zomba de seus filhos com uma noite sem fim. Para cada homem que permanece resoluto enquanto dura a escuridão, surge finalmente a vindicação da fé e a aurora do dia. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.